teatro é efêmero porque ele acontece naquele momento, naquela hora. O teatro não modifica ninguém, ele apenas denuncia. Televisão é a arte da superfície. Do cinema, a câmera pega até o seu vasinho mínimo. Todo mundo, de uma maneira geral, só vê o glamour. Né? O glamour de fazer teatro, cinema, televisão. Né? Não existe glamour. O glamour está lá no olho de quem vê, não de quem faz. Nasci em 21 de 1 de 39. Me formei no curso de arte dramática da URGS e desde lá faço teatro. Eu me chamo Aracy Esteves de Carvalho. Eu acho que o meu primeiro sentimento como atriz foi quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, numa festa de escola. Eu participei de uma encenação que as professoras lá no interior do interior, fizeram para angariar fundos para a escolinha. E eu tinha uma participação, eu fazia um monólogo que se chamava Ser Bonita. Eu acho que esse foi o meu primeiro sentimento de uma pessoa que faz teatro. Depois disso, eu fiz o TIPIE, na Escola Normal do Instituto de Educação, com a Olga Reverbel. Foi uma pessoa muito importante na minha formação. E depois, quando entrei no curso de arte dramática, com mais consciência, porque até aí eu não tinha consciência disso, né? E mais consciência realmente de que eu estava fazendo teatro, né? Aí foi quando eu fiz na escola mesmo, no curso, eu fiz o Doente Imaginário. Aí realmente eu tinha uma plateia, eu tinha todos os companheiros, etc., todo um elenco e todo um trabalho formal de teatro. Quando eu tinha 14 anos, eu estava no Instituto de Educação e eu ganhei uma entrada para o Teatro São Pedro e fui ver Otelo. E o Otelo era o Paulo Otran, maravilhoso, né? E a Tônia Carreiro, que fazia Desdémona, era um deslumbre, né? Uma mulher belíssima e atriz, boa atriz, etc. e tal, tudo. E eu assisti a peça. E saí dali com plena consciência de que era aquilo que eu queria fazer. Era aquilo que eu via eles fazerem que eu queria fazer. Mas eu não queria fazer a Desdémona, não. Eu queria fazer o Iago. Eu achei um trabalho assim fantástico, sabe? E um personagem extremamente rico, né? Que é o Iago. Muito mais rico que a Desdémona. E isso era uma coisa interessante, eu não sabia disso, né? Mas eu sentia que o personagem era muito melhor que o da mocinha da peça, né?
curso de arte dramática teve um papel fundamental na minha vida de profissional e na minha vida pessoal. Porque eu tive excelentes professores. Eu fui aluna do Gerd, fui aluna do Dionísio, da Lúcia, e realmente eles me passaram ensinamentos e conhecimentos que, se eu não tivesse convivido neste meio universitário, nesse curso, eu não teria tido. Por exemplo, assim, eu sempre digo que se eu não tivesse escolhido este trabalho, esta profissão, eu não seria a pessoa que eu sou. Porque essa vida universitária e dentro de um curso que depende tanto desse entrosamento das pessoas, né, dessa parceria em tudo, faz com que você fique conhecendo mais as pessoas. Né, e que você, por exemplo, assim, alargue os seus horizontes. Esse curso alargou os meus horizontes. E acho que o fato de você ser orientado, bem orientado, né, faz com que você encare com muita seriedade este curso e essa profissão. Você fica sabendo, na verdade, que existem muito mais dificuldades do que facilidades. Muito mais. É preciso você querer muito. Então isso forja a tua força de vontade, a tua persistência, porque as dificuldades são muito grandes. São dificuldades econômicas. No meu tempo, muitas dificuldades com a família, com tudo, sabe? Uma aceitação na sociedade, porque todo mundo, de uma maneira geral, só vê o glamour. Né? O glamour de fazer teatro, cinema, televisão. Né? Não existe glamour. O glamour está lá no olho de quem vê, não de quem faz. Porque não existe glamour nenhum em você ensaiar 15 horas por dia, né? Em você vai fazer televisão ou cinema e fica o dia inteiro com um vestido cheio de barbatanas que você não pode sentar. Então, o curso me ensinou muito bem, que o glamour está lá no olho de quem vê. Outra coisa que eu acho que é fundamental, que a escola me deu, foi uma abertura muito maior para o ser humano. Eu aprendi a ser muito mais tolerante com o ser humano. Eu aprendi a entender mais o ser humano. Porque para você fazer um personagem, você tem que entender este personagem e defender esse personagem. E ser tolerante com os defeitos dele. Então, isto, por exemplo, sempre me foi passado durante o curso. Eu aprendi isso, coisa que não é fácil. Né? Você realmente se transforma numa pessoa mais tolerante. E
acho que isso foi fundamental. Eu não seria nem a atriz que eu sou e nem a pessoa que eu sou se eu não tivesse passado por essa experiência dentro da universidade. A gente tinha saído do curso. E aí se juntou essa meia dúzia de doido e resolveu fazer um teatro. A gente sabia realmente de todas as dificuldades que tinha e tudo mais. Mas a gente primeiro fez uma viagem pelo interior, pela região de fronteira e tudo mais, com a farsa da esposa perfeita. Então aí a gente já viu como é trabalhoso e difícil, né? E aí voltamos já tínhamos esse objetivo, criar um teatro. O Jairo, que é uma pessoa fantástica, é um cara que faz tudo no teatro. Ele fez até os spots. Ele achou o porão do Arena. E aí a gente começou a criar o Arena, né? Quer dizer, que era o GTI na época. E foi fundamental, a gente fez tudo naquele teatro, cavou, arrecadou coisas, etc., tudo, para que se criasse um espaço, né, possível de fazer teatro. Para mim foi uma coisa muito importante. Muito importante, porque é uma certeza de que você pode fazer as coisas, né? Quando eu entrei para o curso, né, eu já peguei a época braba da ditadura, né? E nesses momentos surge esse teatro político, entende? Que é um teatro atuante dentro da realidade que se vive, que a sociedade vive. Porque o teatro está sempre inserido nesse contexto social. E então, realmente, você não tinha como, o que você ia fazer, né? Você tinha que estar inserido nessa realidade, que era a realidade contra uma opressão, contra esse autoritarismo, contra realmente o sumiço de seus companheiros, contra tudo. Então, realmente, foi uma fase do nosso teatro, por incrível que pareça, muito criativa. Porque você tinha que driblar as coisas. Você tinha que achar saídas, né, para conseguir fazer o teatro mais próximo daquilo que você queria. Foi muito importante, assim, para mim, como eu acho que para toda a minha geração, você ter feito o seu papel. Você ter desempenhado o seu papel, né? Não ficar realmente acomodado, fazendo comédia barata, nem coisas sem sentido, né? Nem nada. E isso realmente era uma coisa muito dolorosa, porque você via coisas terríveis estarem acontecendo, né? E aí você não podia desanimar, você não podia parar, né? Se acomodar. Teatro, você está ali na frente do espectador, ali, entende? Da plateia, né? É olho no olho e etc., entende? Seus gestos são muito mais largos, né? E a sua voz também tem que chegar lá no fim da última fila, né? Tudo isso. Por exemplo, assim, só se você estiver ali no proscênio, assim, é que o cara da plateia vai enxergar o seu olho, né? Ele enxerga muito mais o seu gesto, todo o seu corpo, sua expressão, etc. e tal, do que realmente o seu olho. A televisão
É a arte da superfície. Nada é muito profundo na televisão, não. As pessoas que realmente vão fazer televisão achando que vão fazer trabalhos muito profundos, entende? Assim, se dão mal, porque não, o veículo não comporta, não é essa a linguagem do veículo. A televisão é uma coisa muito ingrata, porque ela não te permite aprofundar as coisas. Ela não te permite. Não existe personagem que resista a 8 meses de gravação. Então tem um momento em que ele vai cair. Ele pode levantar daqui a pouco, entende? Mas ele vai cair. Então é meio ingrato para o ator, sabe? O interessante da televisão é o exercício. Porque se você não se contenta em fazer o feijão com arroz que deu certo, você tem que buscar diariamente uma renovação. No cinema, a câmera pega até o seu vasinho mínimo. Então, toda a sua expressão é captada. E você tem que saber usar isto, usar bem. Eu trabalhava com o Sérgio desde que eu fiz o Fardão, foi logo depois que eu saí da escola. E ele me disse um dia que ele queria fazer um filme, que ele ia fazer um roteiro e que escreveram um roteiro e que ele queria que eu fizesse esse roteiro. Entrou por aqui, saiu por aqui. Passaram-se, acho que 1 ano e tanto, assim. Nós viajamos para a Europa, a mãe dele, ele, eu e meu filho. Lá num trem, na Europa, ele me disse, eu mandei o roteiro para não sei onde, um negócio desses de leis de... Eu acho que daqui 1 mês ou 2 já vem a resposta. Eu digo, ah, que bom. Ia sair por aqui. Aí quando nós chegamos de volta, aí 1 mês ou 2, ele chegou na minha casa e disse assim, o roteiro foi aprovado, nós vamos filmar. Eu digo assim, sim, tu vai filmar, né? Claro, lógico. Eu pensei assim, ele vai me dar, como ele sempre me deu, um personagem dentro do filme, entende? Nunca passou pela minha cabeça que ele ia fazer o primeiro longa dele, né? O primeiro longa maior assim, entende? Que ele já tinha feito um, mas é um primeiro longa de mais fôlego. Ia me convidar para fazer a protagonista do filme. Isso nunca passou pela minha cabeça. Aí ele me disse, não, eu quero que tu faça Anaí. Aí eu levei um susto, né? Digo, não, de jeito nenhum, não tenho experiência nenhuma nesse sentido. Tudo que eu fiz, tu sabe muito bem, é uma coisa muito pequena. Eu não vou fazer isso aí. Não, eu escrevi para ti, vai fazer. Aí eu digo, mas tu precisa realmente de um nome, entende? Que carregue um pouco o teu filme. Não arrisca assim. Não, quero que tu faça. Aí ele começou a
a juntar as pessoas com quem ele queria trabalhar, e etc., e produção e tudo mais. E ele brigou com a produção, porque a produção queria um nome mais pesado, entende? Um nome mais experiente, conhecido. Né? Ele disse, não. Aí eu levei um susto muito grande. Porque, na verdade, era uma responsabilidade muito grande. Eu não me sentia pronta para fazer isso, entende? Porque eu não tinha experiência nesse sentido. Eu li muita coisa indicada por ele, que eu fui buscar também, e me preparei para fazer isso, entende? O melhor possível. Só que quando chegou lá, na frente da câmera, no primeiro dia de filmagem, eu vi que eu não sabia fazer nada. Mas aí tá. O que aconteceu? Tinha o Marquinhos, tinha a Dira, tinha o Fernando, tinha o Batata. E eu fui olhando como é que eles faziam as coisas, entende? Primeiro, segundo dia, assim, eu observei muito, tá? E aí pensei assim, eu nunca vou saber fazer como eles. Porque eles têm uma técnica que eu não tenho. Então, quer saber de uma coisa? Vou fazer do meu jeito. O Sérgio foi quem me apresentou um cinema maior e me apresentou também ao cinema. Eu fiquei mais conhecida por causa do Anaí, depois que eu fiz o Anaí. O filme teve uma coisa muito interessante, que ele foi muito bem recebido. E ele foi muito bem recebido fora daqui também. Né? A gente saiu de Brasília com 8 prêmios. Era uma mala de prêmios. Recife também, mesma coisa. Então, foi uma coisa muito importante, porque não que eu fosse buscar, mas o filme me apresentou as pessoas que faziam cinema, que faziam, inclusive, televisão. O teatro é efêmero porque ele acontece naquele momento, naquela hora. Ele não tem registro. Tudo que você faz existe enquanto é feito. Não existe registro de teatro. O teatro como teatro de palco, né, teatro mesmo, no teatro, ele existe enquanto ele acontece. Não é como, por exemplo, a televisão e o cinema. Né? O cinema está lá registrado ad eternum, televisão também está lá, entende? O teatro não. O teatro realmente, nesse sentido, ele é efêmero, né? Porque ele não fica registrado. E é interessante, porque se você registra uma peça de teatro, é uma chatice. Muito chato. O que não acontece com o teatro no palco. Né? Se você está ali na plateia vendo teatro, ele tem outra visão, né? É outra coisa. O teatro, por exemplo, assim, ele é perene no sentido de literatura. Né? Literatura, ele é perene. Está aí o Shakespeare, os Raikkonen, está aí todos os gregos. Eu, como atriz, vou ler uma peça de teatro, eu acho que ela tem que me instigar. Ela tem que despertar em mim algo que faça com que eu queira fazer aquilo. Mesmo que eu não queira fazer, que eu sinta o valor dela, entende? Então, eu acho que, por exemplo, assim, isso não interessa se ela é um drama, ou uma comédia, ou, assim, ela realmente não pode ser rasa, entende? Ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter realmente o porquê
que ela foi escrita. Não vale, por exemplo, entende? Fazer uma coisa só porque... ela é engraçada, etc e tal, papapá, mas não te deixa nada. Eu acho que realmente, para ela ser realmente uma obra de valor, ela tem que ter um conteúdo, não pode ficar apenas no raso. Ela tem que ser bem feita, ela tem que ser bem escrita, ela tem que dizer por quê, a que veio. É o que faz com que essas obras que a gente reverencia permaneçam. Né? Por quê? Porque elas têm, entende? Elas têm um conteúdo. Elas não são escritas só para você dar uma meia dúzia de risada ou para você chorar um pouquinho, entende? A dramaturgia, ela tem que estar inserida, entende? Na sua sociedade, na sociedade da época em que ela foi escrita. Né? Ela tem que ser um pouco retrato daquilo. Porque o teatro não modifica ninguém, ele apenas denuncia. Esse negócio de dizer assim, vou modificar a sociedade através do teatro, potoca, não modifica ninguém. Mas ela realmente te alerta, entende? Te faz pensar. Isto pode levar a uma modificação.